Você certamente lembra da Betina, né? A moça que juntou um patrimônio incrível num prazo idem. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$ 1.042.000 de patrimônio acumulado. A Betina apareceu aqui no YouTube E apareceu muitas vezes. para anunciar os serviços da Empíricos. A Empíricos foi fundada em 2009 e faz dinheiro vendendo conselhos sobre ganhar dinheiro. Tudo isso você sabe. O que talvez você não saiba é que a Empíricos também é dona de parte desse site aqui, o Antagonista. Para ser exata, a Empíricos é dona de 50% do site Antagonista. Algumas fontes dizem que a aquisição custou 5 milhões de reais para Empíricos. Os outros donos do Antagonista seriam o jornalista Diogo Mainardi, com 30%, e Mário Sabino, com os 20% restantes. Embora não apareça como dono do negócio, o Antagonista também tem o envolvimento de Felipe Moura Brasil. O nome dele pode ser encontrado, entre outros lugares, nesse livro. É isso aí, foi Felipe Moura Brasil quem organizou esse livro e também foi ele quem assinou o texto de apresentação. Diogo Mainardi ganhou notoriedade graças à sua coluna na revista Veja, que começou a ser publicada em 1999. Inicialmente, os textos dele eram sobre cultura, mas os temas foram mudando assim que o PT chegou ao poder em 2001. É claro que o antipetismo precede a eleição de Lula, mas foi a partir daí que esse sentimento ganhou força, ganhou razão de ser. Mainardi soube explorar esse sentimento como ninguém e não demorou muito para que o antipetismo se tornasse o principal tema das colunas dele. Criativas, bem escritas e capazes de unir referências diversas, as colunas publicadas por Diogo Mainardi no início do milênio hoje constituem a lembrança de um período em que o antipetismo ainda não estava associado à rispidez, aos memes toscos, à barbárie discursiva, ao ódio puro e simples. O antipetismo do Mainardi era chique, andava de gôndola em Veneza e citava Voltaire. Foi assim durante todo o primeiro mandato do Lula. Os textos escritos por ele nessa época integram uma coletânea chamada Lula é Minha Anta. Quando fez a sua jornada de entrevistas para divulgar o livro no lançamento, o Mainardi já era nacionalmente conhecido como aquele colunista que é obcecado pelo Lula. O livro encerra todo o episódio, o capítulo Lula, para você? Eu espero que sim. Eu estou vendo esse livro como uma liberação, porque eu acho que eu cumpri uma função. Como eu disse, eu me diverti muito fazendo todas essas crônicas. Agora eu acho que eu tenho que aumentar o meu repertório e buscar novas. Eu acho que o Lula morreu. Ele é um PMDBista, é um Joaquinzão no governo. É um PMDBista que se associa ao fisiologismo mais vulgar e ele não é mais um representante de nada que precise ser combatido como uma força nova. É o mesmo de sempre, a velharia, é a coisa que a gente conhece muito bem. Mas, verdade seja dita, Mainardi jamais superou a sua anta. Quando Lula foi reeleito, ele apareceu no Manhattan Connection tão combativo quanto sempre foi. Olha, eu gostaria só de responder que a tua pergunta anterior. O Lula teve uma vitória acachapante, mais do que acachapante, degradante. O Brasil tinha duas escolhas, que era tentar se tornar um país mais ou menos normal ou mergulhar no mais profundo bananismo, preferiu o bananismo, azar seu, azar do país, azar nosso. O Lula teve uma vitória muito grande, ele virou índio, é inimputável. Ele pode roubar, pode matar, pode fazer o que quiser, pode fechar o Congresso, que ele vai se dar bem. Eu espero que ele não tenha essa tentação, pelo que a gente conhece dele, ele terá. E a gente vai ter que enfrentar essa coisa aí. É um monstro, a gente elegeu um monstro. Professor, essa gravação aí é de 2006. A gente tinha outros parâmetros naquela época. Naquele período, essa era a rispidez máxima no debate político. Ainda estávamos longe, por exemplo, das homenagens a torturadores dentro do Congresso Nacional. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff.
10 anos antes disso aí, seria difícil de imaginar que um antipetismo que tinha uma origem de sofisticação e erudição, um antipetismo que se permitia rir da falta de escolaridade do líder máximo do PT, iria se transformar no antipetismo tosco e bruto de hoje. Porque naquela época, o antipetismo contava vantagem por saber misturar Edgar Allan Poe e Mobutu no mesmo texto. É o que acontecia nas colunas do Maynard. Não dava para imaginar que aquela rejeição assim sofisticada ao PT poderia virar isso que tá aí hoje. Foi esse antipetismo tão chique em suas origens que nos trouxe Bolsonaro comendo pão com leite condensado sem prato. Foi esse caminho que o antipetismo trilhou. Ele começou intelectualizado e letrado, denunciando o mensalão, falava em ética o tempo todo. E aí terminou assim, meio chucro, violento, agressivo, como se tivesse sido lobotomizado em algum momento da sua trajetória. Os padrões éticos são os mesmos de sempre, mas agora parece que até a etiqueta, que é a ética pequenininha, até isso sumiu. Será que é isso que o Diogo Maynard queria? É difícil de encontrar o Maynard dos textos da Veja em O Antagonista. Aqui, todas as notícias são curtas, sintéticas, às vezes são quase caricaturas dos fatos. Isso quando há fatos e não apenas declarações de personalidades públicas. O Antagonista não é um sucesso apenas porque se alia a quem está no poder agora. É mais do que isso. O Antagonista é um sucesso porque entende que na internet a complexidade não viraliza. É preciso ter síntese. Superpoder de síntese. Dá uma olhada nessas notinhas. Elas são como tweets ou como memes. Elas querem ser compartilhadas. Elas sabem ser compartilhadas. Elas são populares e, para serem assim, elas perdem qualquer semelhança com a sofisticação que o Maynard exibiu em outros tempos. Talvez o lugar que mais conte com a essência das características textuais que tornaram o Maynard famoso seja justamente o texto que apresenta a origem do site. Aqui tem um diálogo claramente ficcional entre Maynard e Sabino. As frases fazem aquela típica mistura entre cultura e política que define os textos de Maynard. Tem uma citação a Ivana Trump, outra a Scooby-Doo, o que é interessante. Eles dizem aqui que a fundação do jornal parece uma trama do desenho, o que sempre sugere que alguém vai ter que tirar a máscara no final, e com isso eu consigo me identificar. E, de repente, o texto chega naquilo que, segundo o antagonista, define o antagonista. O antagonista é aquele que amola o protagonista. Nosso jornal pretende amolar os protagonistas da política, da economia, da cultura. É mais ou menos isso, não é? Não, não é. Porque acontece que os protagonistas da política mudaram. Bolsonaro é o presidente e não, o antagonista não faz oposição a ele. Longe disso. Ao não antagonizar o presidente, o que é até legítimo, esse veículo derrota o seu próprio nome. Derrota até mesmo esse texto, muito bem escrito, aliás, que o apresenta. Na campanha de 2018, o antagonista se colocou ao lado de Jair Bolsonaro e continua sendo de uma fidelidade canina, o que de novo me faz lembrar do Scooby-Doo. O jornal francês Le Monde faz um resumo da postura do antagonista nas eleições de 2018. Bolsonaro chegou ao segundo turno das eleições amparado em uma estratégia de produção massiva de fake news, elaboradas com requinte técnico, manipulação de fotos e conteúdo fortemente antipetista, distribuída nas redes sociais e principalmente em grupos de WhatsApp. Enquanto são apuradas as denúncias de que tais distribuições massivas foram pagas por empresas apoiadoras do candidato, o que configura o uso de recursos de Caixa 2, no portal O Antagonista, a denúncia do esquema de difusão de mentiras foi tratado como autolesão de Haddad e como crime eleitoral da Folha de São Paulo. O tom das críticas chega a acusar a campanha do Haddad de ser uma farsa e denunciar que Haddad seria a própria fake news. Esse você deve conhecer. É Marcelo Odebrecht.
Em determinada altura de 2017, ele prestava um depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Toda essa conversa deveria ser sigilosa, mas aí os advogados do Marcelo Odebrecht descobriram que o depoimento estava sendo transmitido ao vivo pelo site O Antagonista. Ao fazer essa descoberta, o advogado questionou o juiz, como você ouve agora no registro em áudio. Antes que Vossa Excelência encerre a gravação, estou vendo aqui pelo site Antagonista que o depoimento do senhor Marcelo está sendo transmitido neste exato momento, em tempo real, de sorte a desrespeitar a determinação de Vossa Excelência do segredo de justiça. Está aqui, ele coloca as notícias anteriores. E só pode ser vazado daqui de dentro. Então nós estamos numa situação de flagrância. Exatamente. Não é? Aqui, é só entrar no site e ver. Não, vamos mostrar. Tá, a gente trata disso sem precisar da gravação aqui. Alguém, dentro da Justiça Federal, tinha permitido ao site O Antagonista fazer a transmissão daquele depoimento. Alguém. O jornalista Paulo Henrique Amorim concluiu quem. Na ocasião, ele escreveu: O diálogo é a prova de que o imparcial de Curitiba, e aqui ele se refere ao juiz Sérgio Moro, não só sabia, como presenciou o seletivo vazamento de informações para o site do Diogo Mainardi. Mais recentemente, diante dos vazamentos das mensagens de Moro e Dallagnol pelo Intercept, o Antagonista também noticiou com exclusividade que Moro usaria o COAF para investigar as movimentações financeiras dos jornalistas envolvidos nos vazamentos. A essas alturas, já devia ter ficado claro. O Antagonista tinha virado uma espécie de diário, assim, quase oficial do governo. O Antagonista desistiu de amolar o protagonista. E foi assim que o Antagonista virou um coadjuvante. Não serve pra Scooby-Doo, que é protagonista. Também não serve pra Salsicha, porque ele é razoavelmente importante pra trama. Velma, o antagonista também não é, porque a Velma investiga, né? Ao invés de só soltar as informações que sopram lá no ouvido dela. O Antagonista, transformado em coadjuvante, tá mais pro Scooby-Loo. O Scooby-Loo? É, ele é uma versão pequena, reduzida das notícias de verdade e que só ganha relevância em alguns poucos episódios. E os episódios em que o Scooby-Loo aparece, aliás, nunca foram exatamente os melhores. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Um agradecimento especial ao Danilo, que foi o editor do vídeo que você acabou de ver. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Helena e também do Clayton, que você também pode chamar de Jesus. Os dois unidos pela história e através da história. Beijo, gente. Valeu!